Boa tarde a todos, alunos. Estamos aqui para mais uma aula nesse período de pandemia, né? Vamos para mais uma aula de física, iniciando a matéria aí do segundo bimestre já, onde nós vamos ver máquinas simples, né? Nossa primeira aula, máquinas simples, e nós temos aqui algumas definições a respeito de máquinas. Máquina é o dispositivo multiplicador da intensidade de uma força ou que muda a sua direção. Então, uma máquina é um mecanismo capaz de ampliar uma força, facilitando a realização de um trabalho, ou máquina é um dispositivo que altera a aplicação de uma força, também facilitando a realização de um trabalho. E dentro disso nós temos as máquinas simples. São ferramentas ou instrumentos simples que facilitam a realização de um trabalho. As máquinas simples, elas são baseadas em coisas do dia a dia. Uma das primeiras máquinas simples a ser usada foi a roda. Quando o homem descobre a roda, ele descobriu uma maneira fácil de transportar objetos. E aí a roda passou a ser uma máquina simples. Depois ela evolui para um outro tipo de máquina que nós veremos mais à frente, que é chamada roldana. O nosso próprio corpo, ele possui várias máquinas simples. Os nossos dedos são pequenas alavancas, os nossos braços são alavancas, onde eu tenho o braço sendo a alavanca, o cotovelo sendo o ponto fixo, isso nós vamos ver mais à frente. A perna também é uma alavanca, o pé. Então a alavanca são princípios básicos de máquinas que já existem até no corpo humano e que foram desenvolvidos. Toda máquina complexa, ela é um conjunto de máquinas simples que estão associadas a ela. E continuando aqui, nós vamos ter que as máquinas simples, elas são de três tipos básicos. As alavancas, que é o que nós iremos estudar nessa aula. As polias, que será uma próxima aula. E os planos inclinados. Mas nessa aula nós vamos nos deter a uma máquina simples chamado de alavanca. A alavanca nada mais é do que uma máquina formada por uma haste, que pode ser uma madeira, uma haste metálica, qualquer haste, que tem um ponto de apoio e nas extremidades são exercidas forças. Uma força resistente, que resiste ao trabalho, que resiste ao movimento, e uma força que vai tentar mover um corpo. Esse conjunto de elementos formam uma alavanca. Dependendo da posição relativa desses três elementos, ponto de apoio, força potente, força resistente, nós classificamos as alavancas em três tipos básicos de alavancas, né? Vamos já colocar aqui a classificação dos tipos de alavancas. As alavancas, elas podem ser interfixas. Como o nome disse, inter, entre, fixas, ponto fixo. As interfixas são alavancas no qual o ponto fixo ou ponto de apoio da alavanca, ele está no meio entre o ponto de aplicação da força potente e o ponto de aplicação da força resistente. Uma alavanca comum, ela é interfixa, porque você tem uma haste que é colocada em cima de um ponto de apoio. De um lado da haste fica o corpo que você quer movimentar, do outro corpo que vai aplicar a força de levantamento. Então as duas forças ficam nas extremidades e o ponto de apoio fica no meio. Eu tenho aqui um elemento chamado tesoura, que é outro exemplo de uma alavanca interfixa. Quando eu abro aqui a tesoura, de um lado eu tenho o papel ou o material que irá ser cortado, do outro eu tenho meu dedo aplicando uma força, e no meio eu tenho o ponto de apoio. Então aqui é um exemplo de uma alavanca interfixa. Inter, porque o ponto fixo está entre as duas forças. De um lado, a força de resistência do material que está sendo cortado, do outro, a força que eu aplico para cortar o material. Esse é um exemplo de uma alavanca interfixa. Temos outro tipo de alavanca, a
potente. Agora, inter, quem está no meio é a força potente. É a força que eu aplico para realizar o trabalho. Exemplo disso, eu tenho aqui um pegador de gelo, ou então uma pinça, que já, às vezes as mulheres usam para tirar a sobrancelha, ou uma pinça para pegar algum objeto. Se você ver a pinça, ela tem aqui o seu ponto fixo, numa das extremidades, a parte onde você pega o objeto, e no meio dela você aplica a sua força potente. Veja, força potente no meio. Força potente está entre o ponto fixo e entre a força resistente. Por isso que ela é interpotente. E, finalmente, a interresistente. Na interresistente, quem está no meio é a força resistente. Interresistente. Força resistente no meio. Exemplo disso, eu tenho aqui um espremedor de limão. O limão fica aqui no meio, representando a força resistente. Desse lado eu tenho o ponto fixo e na outra extremidade eu aplico a minha força para espremer o limão. Veja, força resistente está entre o ponto fixo e a força potente. Esse tipo de espremedor é uma máquina, é uma alavanca interresistente. Quem primeiro desenvolveu essa teoria das alavancas foi um cientista, matemático, físico, médico, como era costume na Grécia Antiga, chamado Arquimedes. Arquimedes, para valorizar o seu trabalho e para mostrar a importância das alavancas, ele chegou a dizer: me deem uma alavanca e um ponto de apoio e eu movimentaria a Terra, movimentaria o mundo. Entenda-se, o mundo que ele dizia naquela época era o planeta Terra, porque entendia-se a Terra como sendo o mundo. Então ele disse: me dê uma alavanca e um ponto de apoio e eu movimentarei o mundo. E foi assim que ele desenvolveu essa teoria. E nessa teoria ele viu o seguinte: que se você tem um ponto de apoio, vou chamar aqui PA, do lado você tem alguma coisa que você quer movimentar, que eu vou chamar isso de força resistente, e do outro eu tenho uma força potente. A primeira coisa que eu vejo na alavanca é que, além dela facilitar o meu trabalho, diminuir a força que eu tenho que aplicar para mover um corpo, é que ela inverte a posição das forças. Quando eu puxo a alavanca de um lado para baixo, o corpo resistente do outro lado é movimentado para cima e vice-versa. Então a alavanca, além de favorecer mecanicamente a realização do trabalho, ela também inverte a movimentação dos corpos. Quando ela sobe de um lado, o outro baixa. Quando ela baixa de um lado, o outro sobe. É assim que ela funciona. E existe uma relação. Eu sei que o valor da força resistente vezes o tamanho do braço resistente, ou seja, a distância do corpo que vai ser levantado até o ponto de apoio, isso é igual a força potente, o valor da força potente, vezes o braço potente. Ou seja, a força que eu aplico multiplicada pela distância entre a aplicação dessa força e o ponto de apoio é igual a força resistente vezes a distância do ponto de apoio a esta força. Então, para as alavancas, a fórmula é essa: força resistente vezes braço resistente é igual a força potente vezes braço potente. Bom, dito isso, nós iremos ver aqui algumas questões, alguns exercícios para nós aplicarmos esta teoria das alavancas, né? Então vamos resolver aqui algumas questões. Esses exercícios que serão resolvidos agora, eles estão aí no material
que está sendo disponibilizado para vocês no Google Classroom, ou Google Sala de Aula, dentro do TD, dentro do arquivo TD ali. Naquele TD eu tenho essas questões resolvidas e tenho a proposta de algumas questões que vocês irão resolver em casa após assistirem esse vídeo, após verem essa aula. Então, dito isso, iremos às questões. Questão número 1. Tá aqui a questão número 1. Não sei se está dando para ver aí no vídeo a questão. Mas se não estiver dando para ver, você escuta e depois você confere que essa questão vai estar lá no TD. Então a questão número 1, ela diz o seguinte: baseado na afirmação de Arquimedes. Qual é a afirmação de Arquimedes que ela está baseada? Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu movimentarei o mundo. Ou seja, entenda-se mundo como planeta Terra. Então na questão 1 ele diz, baseado nessa afirmação de Arquimedes, e sabendo que a massa da Terra é a seguinte: 5,97 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Isso é a massa da Terra. Eu vou chamar de MT. Massa da Terra. 5,97 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. E aí ele diz, e o raio da Terra? Raio da Terra, ele diz que é 6,37 vezes 10 elevado a 6 metros. E sabendo que o homem comum exerce uma força de até 2.000 newtons. Então vamos considerar que a força potente é igual a 2.000 newtons, que é igual a 2 vezes 10 elevado a 3 newtons. Qual seria o comprimento do braço potente desta alavanca? Então, para saber o comprimento do braço potente, eu tenho que usar essa fórmula aqui. Força potente vezes braço potente é igual a força resistente vezes braço resistente. É isso que eu tenho que usar. E aí vem o seguinte: quem é a força potente? É a força máxima que o homem consegue exercer. 2 vezes 10 elevado a 3 é a força potente. Quem é o braço potente? É o que eu quero saber. Quanto seria esse braço potente desta alavanca de Arquimedes? Então eu repito, braço potente. Ele vai ser igual a força resistente. Quem é a força resistente nesse caso? Arquimedes propõe a levantar a Terra. Portanto, a força resistente é o peso da Terra. Eu tenho aqui a massa da Terra. O peso da Terra é a massa da Terra vezes 10. Portanto, 5,97 vezes 10 elevado a 24 implica que o peso ou a força resistente da Terra seria de 5,97 vezes 10 elevado a 25. Veja que eu estou multiplicando uma notação científica por 10. Multiplicar potências, eu repito a parte numérica, 5,97, e multiplico a parte exponencial, 10 elevado a 24 vezes 10. Multiplicação de potências de mesma base.
Eu repito a base, no caso o 10, e vou somar os expoentes. 24 mais 1, 25. Então a força resistente é 5,97 vezes 10 elevado a 25. Mas eu quero saber quem é este rapaz aqui, o braço potente. Então o tamanho do braço potente vai ser a força resistente vezes o braço resistente, que é 5,97 vezes 10 elevado a 25, dividido pela força potente, que é 2 vezes 10 elevado a 3. Então isso vai dar igual. Eu vou dividir número com número. Então eu vou dividir 5,97 por 2. 5,97 dividido por 2. Vai dar 2,985 vezes 10, divisão de potências de mesma base. Eu repito a base e subtraio os expoentes. Então isso aqui é igual aproximadamente a 2,99, estou arredondando esse resultado, vezes 10 elevado a 22 metros. Esta deveria ser o tamanho do braço potente de uma alavanca, se Arquimedes realmente tivesse condições de usar um ponto de apoio e usar uma alavanca para tentar levantar a terra. Ele precisaria de um braço com essa medida aqui, né? Então, aí a primeira questão. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, dá uma volta no vídeo, revê de novo, pensa, faz os cálculos aí junto comigo, até você entender. Então agora vamos para a próxima questão. Questão de número 2, diz assim: para levantar 500 gramas ou 500 quilogramas, então eu quero levantar uma massa de 500 quilogramas. Para levantar 500 quilogramas, usou-se uma alavanca. O comprimento da alavanca, o comprimento da alavanca é de 1,50 m. Uma alavanca de 1,50 m de comprimento. Estando o ponto de aplicação da força resistente a 0,3 metros do ponto de apoio. Então eu tenho o seguinte, eu tenho aqui uma alavanca, eu tenho aqui meu ponto de apoio, eu tenho esse comprimento da alavanca aqui todinho, é de 1,5 metros. Eu tenho aqui um objeto de massa 500 quilogramas. E ele diz que a força resistente está a 0,3 metros do ponto de apoio. Qual é a força potente? Então ele quer saber quem é a força potente. Então vamos lá. FP é o que eu quero saber. Força potente vezes braço potente é igual a força resistente vezes braço resistente. Então vamos lá. A força potente está aqui. Força potente é o que eu quero saber. Então eu repito. Quem é o braço potente? Eu não tenho esse valor, não me foi dado, mas eu posso calculá-lo. Ora, se
a alavanca todinha mede 1,50 m e a distância do ponto de apoio à força resistente é 0,3 metros, é só eu subtrair esse 0,3 de 1,50. Vai dar 1,20 ou 1,2. Então, o meu braço potente é de 1,2 metros. A minha força resistente é 500. A força resistente é o peso do objeto, que é a massa, que é 500, vezes a aceleração da gravidade, aproximadamente 10. Então, daria 5.000 newtons. Então, aqui é 5.000 vezes 0,3. Agora é só fazer as contas. Força potente vezes 1,2 é igual a 5.000 vezes 0,3. Fazer essa continha bem aqui. 5.000 vezes 0,3. 1, 2, 3. 3 vezes 5, 15. E tem uma vírgula aqui, dá 1.500. Então a força potente será igual a 1.500 dividido por 1,2. E aí, se eu for dividir 1.500 por 1,2, eu tenho aqui 1.500 dividido por 1,2. Eu tiro a vírgula e acrescento um zero. Aqui 1 vezes 12 é 12, para 15, 3, baixo zero. Dá 30 dividido por 2. Dá 24. Dá 125. Isso é igual a 125 newtons. Isso seria a força potente. Essa é a questão de número 2. Novamente, se você não entendeu, reveja, raciocine, pense, acompanhe passo a passo, vá pausando o vídeo até entender. Vamos para a questão de número 3. Terceira questão a respeito desse assunto. Após nós resolvermos essas 5 questões que eu proponho essa tarde, você estará apto a resolver os exercícios que está lá lançado para vocês no Google Classroom. Questão 3. Uma tesoura de funileiro, ou seja, uma tesoura própria para cortar metais, deve cortar uma haste metálica que está na sua extremidade de corte. Então eu tenho aqui uma tesoura de funileiro e tenho uma haste de metal na extremidade dessa tesoura. A navalha da tesoura, então o comprimento da navalha, o comprimento do braço, a navalha é o braço resistente. O comprimento é 0,2 metros desse braço resistente. O comprimento da navalha é 0,2 metros. E seu braço potente é de 0,5 metros. O braço potente é 0,5 metros. A resistência ao corte é de 200 newtons. Então aqui a força resistente é 200 newtons. Qual a força aplicada para cortar o objeto? Ora, muito simples. Novamente nós vamos aplicar a fórmula. Força potente vezes braço potente. Quem é a força potente? É exatamente esta que eu quero calcular. Então, força potente vezes. Quanto é que vale o comprimento do braço potente? 0,5 metros.
é igual. Força resistente. Quanto é a força resistente? Ele disse que é de 200 newtons. E o braço resistente é o tamanho da navalha da tesoura, que é 0,2. Então eu vou dizer que força potente vezes 0,5 é igual a 200 vezes 0,2. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 2, 4. E tenho uma casa decimal, então daria 40. A força potente vezes o braço potente é igual a 40. Então a força potente vai ser igual a 40. Esse 0,5 ele estava multiplicando, ele vai para o outro lado da igualdade. Isso é uma questão simples de equação matemática. Quando eu passo um número de um lado da vírgula para o outro, eu inverto a operação. E a operação inversa da multiplicação é a divisão. Portanto, o 0,5 que estava multiplicando no primeiro membro, ele vai para o segundo membro dividindo. E aí eu vou ter que a força potente é igual a 40 dividido por 0,5. Dividir por 0,5 é a mesma coisa de multiplicar por 2. Então aqui daria 80 newtons. Veja aí, ó. 40 dividido por 0,5 seria igual a 400 dividido por 5. 5 vezes 8 são 40, para 40 nada, esse 0 vem para cá, 80. Então, dividir por 0,5 é a mesma coisa de multiplicar por 2. Ok? Tranquilo? Então, podemos ir para a quarta questão. Essa foi a terceira questão. Vamos ver a quarta questão. Novamente lembrando que todo o enunciado dessas questões e esta resolução está também no TD lá, nos exemplos do TD. Então, você está vendo a explicação aqui, mas essa resolução também está lá no TD. Você pode olhar lá no TD e comparar a resolução com o que está sendo dito aqui e ver passo a passo como foi que as coisas estão sendo feitas, né? Não perca essa oportunidade, né? Agora, durante a aula a gente só pode falar isso uma vez, não tem como voltar, mas vocês, diante do vídeo, vocês podem pausar o vídeo, voltar o vídeo, não entendeu, ver de novo, perceber, analisar, né? A ideia é esta. Essa é uma ferramenta importante por conta disso, da possibilidade que você tem de parar a explicação e entender passo a passo. Então, a quarta questão. Considere o pegador de gelo da figura. Então, eu vou colocar aqui um pegador de gelo. Está aqui o pegador de gelo. E ele tem um objeto na sua extremidade. Ele diz que a força de resistência desse objeto é de 150 newtons. E diz que o comprimento total desse pegador de gelo é de 40 centímetros, 0,4 metros. Aí ele pergunta, qual seria a força potente? Ele quer saber qual é a força potente em duas situações. Na situação A e na situação B. Na situação A, é quando a força potente é aplicada ao meio do pegador. Quando essa força é aplicada aqui. Essa é a situação A. Então, quando eu aplico a força no meio do pegador, eu vou ter que a força potente vezes. Ora, se o pegador de gelo tem 0,4 metros de comprimento, a metade dele é 0,2. Então, a força foi aplicada na posição 0,2 metros do pegador. É igual a força resistência. A força resistente está em relação
ao ponto de apoio a uma distância de 0,4 em relação ao ponto de apoio. Vezes o valor dessa força resistente, que é de 150. Então veja bem, eu faço as medidas em relação ao ponto de apoio. Então a força potente está a 0,2 metros, porque ele disse que eu queria saber quando eu aplicasse a força ao meio do dispositivo, a metade do dispositivo, e a força resistente está a 0,4 do ponto de apoio. Então, nesse caso, a força potente vezes 0,2 é igual. Aí eu tenho 150 vezes 0,4. Vai dar 60 aqui. 0,4 vezes 150, 60. Então a força potente é igual. Esse 2 vai passar para o outro lado, ele vai inverter a operação. Era multiplicação, passa a ser divisão. Então a força potente vai ser 60 dividido por 0,2. Eu vou dividir 60 por 0,2. Eu tiro a vírgula e acrescento um zero aqui. 2 vezes 3, 6. Para 60, nada. E eu baixo 2 zeros. Então, nesse caso, a força terá que ser de 300 newtons. Como você vê, a função do pegador de gelo não é reduzir a força a ser aplicada, mas é inverter a posição dessa força para poder transportar o objeto. Na verdade, você precisa de uma força maior do que a força de resistência para manter o objeto preso à extremidade. A vantagem dele é que ele vai transportar, permitir inverter a direção da força. Agora, quanto mais eu deslocar a força na direção do ponto de apoio, menos força eu vou fazer. No meio eu precisei de 300. Agora vamos supor que eu aplicar agora, ele está dizendo se a força for aplicada bem na extremidade, já bem próximo ao ponto de apoio. Vou pegar aqui, ó. No caso eu apliquei a força aqui. Agora se eu aplicar essa força bem aqui, já próximo ao ponto de apoio. Aí nesse caso eu vou dizer que a força potente, o braço potente, é igual ao braço resistente. Aí eu vou ter força potente vezes